Você já pensou em marcar uma hora com o seu ciúme? Esquisito, né? Você não deve ter ouvido falar disso. Eu sou o Thiago Azevedo, sou graduado e mestrando em psicologia e eu vou seguir o raciocínio e você me acompanha. Vai fazer sentido. Parece estranho, mas vai fazer sentido no final. É muito comum no ciúme a gente ter pensamentos intrusivos constantes. Eles vêm aparecendo o tempo todo. Então, durante o dia todo, tem muita gente que fica o dia todo mesmo, fica atrapalhando o que ela tá fazendo e aparece do nada, sem controle, toda hora. E a pessoa consome e começa a pensar: onde que ele tá? Onde que ela tá? Será que tá me traindo? Será que tá dando mole pra alguém? Será que alguém tá dando mole pra ele, pra ela? Será que tá numa situação que eu tô correndo risco? Será que a pessoa tá me enganando? Então tem milhões de pensamentos que acontecem e passam pela nossa cabeça automaticamente. No ciúme, esses pensamentos eles vão incomodando muito porque você tem que lidar com uma incerteza. E aí o que que ocorre? A pessoa com ciúme ela entende. Fala assim, não, pode ser só um pensamento. Muitas vezes, né? Nem sempre. Mas ela pensa, mas será? Será que eu não preciso saber disso? Será que eu não preciso pensar nisso? Então vem o pensamento e a pessoa pode pensar, eu acho que eu preciso dar atenção para isso. E faz sentido, é natural. E é um dos motivos pelos quais o pensamento vem, que é para você dar atenção para alguma coisa. Então, o ciúme, ele tem uma função. Essa emoção te dirige e dirige sua atenção para algo que pode ser uma possível perda. Então, faz sentido o ciúme. Só que o problema é que muitas vezes não existe um motivo real, só que os pensamentos continuam acontecendo. Ou simplesmente porque existe uma incerteza na vida, né? A gente não tem, né, não consegue amarrar uma pessoa, controlar ela o tempo todo para ter certeza absoluta de tudo o que está acontecendo. Então os pensamentos vão acontecer e a gente tem N pensamentos de todo tipo de coisas que a gente não tem como resolver, né? Então, ok, a gente tem que lidar com um pouco de incerteza, só que você pensa assim, eu preciso do pensamento, se eu penso que eu preciso do pensamento, esse pensamento continua, porque ele parece útil. Então por que que essa técnica, a hora do ciúme, é tão útil? Muito útil e muito importante e pode ser muito efetiva. Porque ela, em vez de deixar esses pensamentos dispersos no tempo e sem controle nenhum e o tempo todo, você vai limitar o tempo em que você vai trabalhar com esses pensamentos. Então isso já é uma utilidade assim enorme que vai aliviar um pouco a sua carga no resto do tempo. Porque se você fica pensando o tempo todo, você vai ficar num estado de medo, né? O ciúme tem muito medo, desconfiança, de emoção negativa em relação à pessoa, você começa a ficar mais hostil, até sem querer. Só que você começa a desconfiar da pessoa. Tipo quando você tem um sonho, você sonhou que a pessoa está te traindo, você acorda bravo com ela. Então, esse tipo de coisa afeta como você sente, como você age. Então, a hora do ciúme vai comprimir isso tudo num tempo só. Então, como fazer? Marcar uma hora com o ciúme mesmo. Não precisa ser uma hora, na verdade. Marca um horário, marca 20 minutos por dia, tá bom. E você fala, se você tem ciúme constante, todo dia eu vou, né, ficar 20 minutos com o ciúme. Esse é o tempo dele. Se você não tem todo dia, quando você tiver, você fala, não, eu vou guardar eu tenho 20 minutos por dia para gastar com ele. E aí você pensa, pode pensar, tá, mas e se eu pensar em outro horário, se eu tiver com o ciúme em outro horário? Você vai anotar o pensamento, porque você anotando, você garante que você não vai perder. Porque você vai pensar, é importante. Tá, se for importante, você vai ter registrado. Então você não vai perder o pensamento. Anota o pensamento, registra, grava, qualquer jeito que você quiser. E na hora do ciúme, você vai lidar com ele. Daí você vai pensar, daí você vai ver o que você faz com isso. Mas limita o tempo. E tem vários outros benefícios incluídos nisso, né? Além de te liberar espaço mental, espaço não te sugar energia o tempo todo e atenção te atrapalhar o tempo todo, os pensamentos vão continuar aparecendo. Isso vai acontecer. Só que você registra e deixa para hora do ciúme. É igual você tá fazendo alguma coisa, você lembra, você tem uma ideia legal. Fala, não posso esquecer isso. Você anota, continua o que você está fazendo, o que você tem que fazer, depois você pensa nela, você volta. A ideia é essa. Uma das coisas em que isso te ajuda também, você
pode simplesmente perceber que as emoções são temporárias. Então, quando vem um pensamento, por exemplo, ele pode estar me enganando, pode estar me traindo. Vem uma emoção junto, desagradável, só que as emoções elas passam. E depois, na hora do ciúme, quando você for lidar com isso, você vai perceber que a emoção não está tão forte. Ou se ela tá, né, se ela volta essa emoção, você vai ter um tempo para lidar com ela, mas não todo o tempo. Então, quer dizer, você não vai ficar dominado pela emoção o tempo todo. Você vai dominar a emoção, você vai deixá-la no espaço reservado para ela. Não é para eliminar a emoção e pensamento. Isso é demanda mais trabalho, né? Nem sempre é necessário você fazer isso, mas é uma mudança na sua forma de se relacionar com isso. Então é bem prático ver. Outras coisas você pode ver que o pensamento não fazia sentido. Talvez ele fez quando você pensou, mas na hora do ciúme você repensa e fala, não faz sentido. Pode acontecer isso também. Então tem N vantagens dessa técnica. Ela é útil pra caramba. Então faz esse registro de o que você está pensando e depois você vai lidar com isso num espaço determinado. E agora eu estou aqui na plataforma de membros do curso Livre do Ciúme. É um curso / treinamento online. Você pode fazer a hora que você quiser. E eu coloquei a hora do ciúme aqui, ó. Então, eu expliquei ela melhor, mas você vê, ela tá dentro de uma aula, tá lá nos 3 minutos, tá invertido esse tempo aqui. Mas, tipo, é uma aula mais longa, quase 1 hora, de um monte de formas de você conviver com os pensamentos. Então, tem outras diversas técnicas para ajudar também. Não é só isso que vai ajudar. Pode te aliviar bastante já. Em casos mais leves, já te adianta muito. Mas tem várias outras estratégias possíveis. E por que convivendo com os pensamentos, né? Que é o nome dessa aula aqui. Porque é o que eu falei, nem sempre você precisa resolver, eliminar completamente o que você pensa, o que você sente. É uma questão de lidar de formas diferentes com isso. Porque não é tão simples, né? A emoção não é um negócio que você elimina completamente. Então, ciúme pode ser que ele continue acontecendo, mas vai ser diferente. Não vai te dominar. Então, por isso que a ideia também é o livre do ciúme, que é pra você, como se você estivesse numa prisão por causa do ciúme. Por exemplo, imagina o dia inteiro você pensando em coisas que te causam ciúme, sendo aquela agonia, naquele sentimento desagradável. Você meio que tá preso e ele tá te dirigindo, ele tá te sufocando e dizendo onde você vai e não vai. Então, o livrar do ciúme não é necessariamente você parar de sentir completamente uma emoção. É você ter liberdade de ir e vir. O ciúme pode te acompanhar. Por exemplo, eu uso o dragãozinho como mascote, o dragão de ciúme. Pode ser um dragão que te prende no castelo, na prisão lá. Ou pode ser um dragão que é um mascote. Ele pode ali, né, te dar trabalhinho de vez em quando, mas você domina ele. Então você muda a relação. O ciúme para de te dominar e você passa a dominar o ciúme. Então tem uma aula só disso, convivendo com os pensamentos. E ela tá no módulo 5, que é só sobre pensamentos. Essa ideia de ficar livre dos próprios pensamentos, no sentido de que eles não te aprisionam. Né? Eles podem ocorrer, não tem problema. Você pode diminuir também a frequência deles e pode parar de ter, inclusive. Mas não necessariamente você precisa parar de pensar, porque é igual a gente viu mais cedo, pode ser útil. E aí, seu pensamento pode ser útil, você guarda ele, trabalha com ele. É mais uma questão dessa, você aprender a viver com ciúme, não no sentido de conviver, de aguentar. A ideia é você realmente controlar. Né? É possível você tomar conta da sua própria vida e não deixar o ciúme tomar essa conta. Tem um módulo só disso, tem outros módulos diversos, mas esse aqui é focado em pensamentos. Então, por exemplo, tem a introdução, tem uma explicação sobre de onde vem o ciúme, um módulo só sobre isso. Tem um módulo focado em comportamento. Então é muito técnica o curso, mas lá dentro eu explico muito melhor, como a aula é enorme, e eu vou explicando. Eu falo, tem essa técnica, ela funciona por isso. E você faz assim, ou você faz daquele jeito, ou você não usa essa técnica. Então você ajusta de acordo com as condições também. A questão é você ter ferramentas, quanto mais possibilidades você tiver, quanto mais você expandir a sua mente em relação a isso, e seus comportamentos também, quanto mais você souber do que você pode fazer a respeito, por exemplo, essa técnica da hora do ciúme, ou técnicas de relacionamento também,
Então tem questão de. Na verdade, tem dois módulos sobre questões mentais de pensamentos. Tem bastante coisa mesmo, bastante coisa útil. E formas diferentes de lidar. Por exemplo, mudar um pensamento, ou acabar com um pensamento, ou conviver com o pensamento. São duas formas diferentes de resolver. Tem o módulo de ciúme do passado também. O ciúme do passado também é isso, que é o pensamento, porque a coisa aconteceu no passado, por exemplo. O parceiro, a parceira ficou com pessoas, sei lá, várias pessoas no passado. E isso continua vindo à tona. Não é o passado que está te influenciando, né? É o seu pensamento sobre o passado. Então também ele dá com o pensamento, só que tem umas especificidades em relação ao passado. E como mudar relacionamento também. Na verdade, aqui tem muita coisa para melhorar a relação além do ciúme também. Mas o foco é no ciúme. Então tem muita coisa útil. Você precisa, não é para te sobrecarregar também. Nossa, tem que aprender um tanto de coisa. Não, são possibilidades. Então nem você não precisa usar tudo, mas você tem possibilidade de usar o que for útil para você. É como a hora do ciúme. Para algumas pessoas, talvez não seja necessário. A pessoa não fica com esses pensamentos tão constantes, né? Mas aí outra técnica pode ser útil. Para muita gente, a hora do ciúme resolve bastante. Tem outras técnicas que as pessoas acham que resolve bem. Tem, enfim, tem muita coisa sobre o ciúme. E é estranho porque, como quando a gente estava elaborando o curso, eu pensei, nossa, como que o ciúme é um problema tão comum? Esses dias eu vi, por exemplo, que acho que, eu vou trazer os dados mais precisamente, mas é um terço dos casos de assassinato, acho que de homem em relação à mulher, eram por causa de ciúme. Falei, caramba, isso é um problema muito grande e como que não tem muito trabalho para resolver isso, né? Não tem, muito estranho. Então é uma lacuna muito grande. E a gente aqui tem coisa pra caramba, assim, foi uma pesquisa enorme que a gente fez, um trabalho envolvendo muita questão que serve para a prática, para você resolver seus problemas com ciúme. A pessoa que você tá também pode fazer junto, né? Se melhor ainda se for possível. Se não for, né, você faz sozinho. Para terapeuta também. Então, se você é terapeuta, psicólogo, isso ajuda pra caramba. Eu nunca vi nada tão bem estruturado assim, com tanta coisa, porque a gente fez pesquisa gigante e juntou, fez uma amálgama de coisa, uma estrutura muito boa com muitas possibilidades. Como eu falei, não precisa usar tudo, não é para te sobrecarregar. Talvez algumas coisas aqui já resolvam muito bem essa questão, mas é melhor sobrar que faltar. Eu vou deixar o link aqui embaixo pro site, para a página, para você ver como é que é, com mais detalhes, o que tem no curso, como é que é, qual que é o tempo de acesso, que no momento é 1 ano. Você tem 7 dias também para entrar lá, e se não gostou, pode pedir dinheiro de volta, não tem problema nenhum, não precisa dar satisfação, né? Você pode dar um feedback, mas não precisa dar satisfação. Automaticamente não que eu tenha que provar, mas não recuso não, né? Dentro dos 7 dias, se você quiser, dinheiro tá lá. Se você não gostou, se não é útil para você, ou sei lá qual o motivo. É isso, qualquer dúvida, né? Se tiver qualquer questão a respeito disso, do tema ou do curso, você fala comigo, né? Pode me chamar no Instagram, né? Mensagem direta, pode me chamar no e-mail, rede social, qualquer uma. Pode me mandar mensagem ou comentar aqui mesmo comigo e a gente vai conversando. Beleza? Um abraço.